Você admira o Japão? As tendências japonesas trazidas para o Oriente não são poucas. Suas invenções, tecnologias e até mesmo cultura são almejadas e até invejadas por muitos países. E muita gente sonha em visitar ou morar na Terra do Sol Nascente, pois o Japão é um dos países mais desenvolvidos no mundo. Mas e se tudo isso e até o próprio país estiverem próximos de sumir? Não acredita? Pode parecer loucura, mas essa é uma das preocupações de Elon Musk. E essa teoria, que até pode parecer maluquice, tem um fundamento, e você vai entender melhor assistindo a este vídeo. Hoje aqui, no Futuro à Vista, você vai entender por que Elon Musk diz que o Japão deixará de existir. A cultura japonesa vem desde sempre causando fascínio em pessoas ao redor do mundo. Isso porque a disciplina e perseverança dos japoneses em tornar o seu país o mais avançado possível é algo que chama muito atenção. Desde sempre, a impressão que tínhamos é que os japoneses estavam sempre à frente de seus obstáculos, prevendo e evitando quaisquer imprevistos que pudessem surgir. Mas nem mesmo eles parecem ter antecipado o problema que o país está enfrentando agora. Atualmente, não só o Japão, como o mundo todo está mudando. As pessoas não pensam e agem como antigamente, algo natural. Afinal, estamos em constante evolução e, com esse progresso, as pessoas começam a escolher o que é melhor para suas vidas. Com essa mudança no modo de vida, os relacionamentos também vêm mudando, pois a forma como as pessoas se conhecem e começam a se relacionar é diferente de antes. Afinal, antigamente não existia Tinder, né? Então, para conhecer novas pessoas, era preciso sair de casa e se socializar. É nesse cenário moderno que conseguimos observar que no Japão, cada vez menos pessoas demonstram interesse em construir uma família. Na verdade, até o interesse em iniciar um relacionamento amoroso vem diminuindo. Os homens e mulheres do Japão, quando questionados em uma pesquisa sobre casar e ter filhos, não parecem animados com essa possibilidade. Na pesquisa, 17,3% dos homens e 14,6% das mulheres entre 18 e 34 anos responderam que não querem se casar. Em 1982, esse mesmo questionário foi feito, e nessa época, mais pessoas demonstravam interesse em se casar. Então, sim, é possível sentir que a vontade de se casar, tanto de homens quanto de mulheres no Japão, é bem menor do que no século passado. A justificativa das mulheres para preferirem ficar solteiras é a liberdade que esse estilo de vida proporciona, que permite a elas conseguirem focar nas próprias carreiras. Já para os homens, a escolha de não se casar é a insegurança dos empregos, a insegurança financeira e a consequente dificuldade em manter uma família. E eles também preferem a liberdade proporcionada pela vida de solteiro. O Instituto Nacional de População e Previdência Social do Japão questionou aos jovens qual seria o estilo de vida ideal para as mulheres. 40% dos homens solteiros e 34% das mulheres solteiras citam que a capacidade de equilibrar a carreira com a criação dos filhos seria o ideal. Além disso, menos de 7% dos homens respondeu que deseja que a futura esposa fique em casa para cuidar dos filhos. Isso já mostra que nem o homem nem a mulher espera que o sustento da casa venha de apenas um dos cônjuges. Segundo o jornal The Guardian, algumas das causas para essas preferências são o fator financeiro. Isso porque é difícil para os jovens adentrarem no mercado de trabalho e, quando conseguem, as jornadas de trabalho são longas e exaustivas. Vale a pena ressaltar que no Japão é comum trabalhar muito, infelizmente algumas vezes até a exaustão. Muito tempo investido no trabalho, pouco tempo para o lazer e pouco investimento em educação infantil e creches, por parte do próprio governo, são um dos motivos que cada vez menos pessoas desejam ter filhos no Japão. Além disso, as pessoas nem mesmo querem se casar. E se ninguém se relaciona e não casa, o que acontece? Não nasce bebê. A consequência de tudo isso é que a taxa de natalidade do Japão está baixíssima. Conforme o jornal Kyodo News, 2021 foi o 11º ano seguido em que existem mais mortes do que nascimentos no território. O jornal Expresso registrou entre 2020 e 2021 uma diminuição de mais de 29 mil nascimentos. O mais espantoso ainda, desde que as autoridades começaram a registrar a natalidade no Japão, em 1899, os anos de 2020 e 2021 foram os anos que menos tiveram nascimentos. A média de filhos por mulher ficou em apenas 0,3. Isso só comprova que nos últimos 11 anos a população japonesa vem diminuindo. Dados mostram que no Japão existem apenas 14,65 milhões de crianças abaixo dos 15 anos e 2,5 milhões sendo abaixo de 2 anos. Enquanto isso, a taxa de cidadãos idosos não para de aumentar. Kamikawa, uma cidade japonesa, pode ser vista como um exemplo de um dos malefícios de não acontecerem mais
mais nascimentos no país. Nessa cidade, um dos bens mais preciosos se tornou a própria população. E manter essa população bem cuidada é uma das maiores preocupações, pois para compensar os habitantes mais velhos, moradores mais jovens são muito requisitados. Observando essa queda de taxa de natalidade, o CEO da Tesla, Elon Musk, fez um comentário sobre isso usando o Twitter. Ele tuitou: correndo o risco de afirmar o óbvio, a menos que algo mude para fazer com que a taxa de natalidade exceda a taxa de mortalidade, o Japão acabará por deixar de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo. Esse comentário, que parece quase uma premonição, repercutiu bastante, com algumas pessoas comentando que foi um comentário desnecessário, outras respondendo de forma sarcásticas, mas outras concordando com a teoria de Elon Musk. Esse post de Musk era uma resposta a um artigo de abril da agência de notícias Kyodo News, que afirmava que em 2021 foram 501 mil casamentos, 24 mil a menos do que em 2020, e que 2021 foi também o 11º ano seguido em que morreram mais pessoas do que nasceram, totalizando 644 mil pessoas a menos no Japão. Já vimos aqui no canal que Musk gosta muito de opinar sobre acontecimentos globais. Mas será que ele acertou dessa vez? Será que o Japão vai mesmo deixar de existir? Bom, apenas o tempo dirá. O próprio Musk parece prezar para que a taxa de natalidade continue crescendo, pois ele é pai de 10 filhos. Apesar dessa declaração parecer muito maluca, quase como se Musk tivesse visto o futuro e estivesse tentando alertar o grande público do que vai acontecer, não é possível afirmar e nem negar que a população japonesa irá acabar. Mas é possível controlar essas mudanças? Uma das formas de manter tudo em funcionamento e impedir que a sociedade se torne apenas cidadãos idosos, sem ter jovens para fazer o trabalho, é manter uma sustentabilidade cada vez maior, investindo em matérias-primas cada vez mais renováveis, como Musk está fazendo em sua empresa. Parece ser o caminho mais confortável para comportar uma população mais velha. Se no futuro o país tiver menos pessoas, mais vagas e oportunidades surgirão para todos, e menos recursos serão retirados do planeta, pois haverão menos pessoas a alimentar e sustentar. Vendo por esse lado, o futuro não parece o fim de um país, mas sim o nascimento de uma próspera nação. É irônico pensar que antes a preocupação dos países era a superpopulação, receio que até levava os governos a incentivar a população a ter menos filhos, como é o exemplo da China, que, com medo de que seus recursos acabassem, manteve sua política de filho único até 2015. Agora, porém, a China vai perder população a partir de 2023 e ter apenas metade da população até 2100. Com o Japão, algo semelhante está acontecendo, com sua economia cada vez mais dificultando a possibilidade de ter e sustentar filhos. Mas e você? O que acha de tudo isso? Acredita que o Japão pode acabar ou acha que tudo isso é apenas uma teoria maluca? Comenta aqui embaixo. Aqui ao lado você encontra mais vídeos interessantes. É só clicar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!